Bom dia a todos. Estando composto a igreja plenário, com a graça de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 4 de setembro de 2014. Renovo meus cumprimentos aos eminentes pares, doutor procurador, advogados aqui presentes e advogada. Cumprimento também os nossos servidores. E submeto à aprovação a ata de número 8.177 da sessão do dia 2 de setembro do corrente ano. Não havendo alguma manifestação para efeito de retificação, declaro aprovado. Anuncio que retirado de pauta a pedido do eminente relatora, o 4 da pauta, o processo 61.757/2014, representação, veiculação de propaganda partidária em inserção de televisão, representante do Ministério Público Eleitoral e representado do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, a desembargadora Maria Helena Gargalino Povas, que é a relatora, solicitou a retirada de pauta. Embora haja aqui um pedido de preferência, nós temos uns 3 aqui que são relativos a registro de candidatura, cujo acordo tem que ser publicado logo em seguida. Então, antes eu peço as escusas ao eminente advogado Dr. Tiago Augusto Bittar, para julgar primeiro esses 3, aí julgaremos o do pedido de preferência. O 1 da pauta, processo 16.462/2014, agravo regimental em registro de candidatura, agravante Partido Solidariedade. Dr. Pedro Francisco da Silva, relator, quem conceda a palavra. Agravo regimental interposto pelo Partido Solidariedade contra a decisão deste relator, que, analisando os pedidos contidos em petição da coligação proporcional Avança Mato Grosso, deferiu a exclusão dos delegados do Partido Solidariedade indicados no DRAP da referida coligação. Para melhor compreensão, transcrevo a íntegra da decisão agravada publicada no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral. Defiro o pedido de retificação de dados da coligação, alíneas A, B, folhas tais, anote-se no sistema CAND e certifique-se. Outro sim, defiro o pedido de folhas tal para retificar o DRAP e excluir os dois delegados inicialmente credenciados, alteração que produzirá efeitos a partir da publicação desta decisão. Anote-se no sistema CAND e certifique-se. Cumpridas as determinações supra pela unidade técnica, publique-se. Certificada a publicação, retorne os autos à Secretaria Judiciária. O agravante requer a reinclusão dos nomes dos delegados do Solidariedade no DRAP da referida coligação. Esse é o relatório. Não tem parecer? Não há parecer. Na ótica do agravante, os delegados Antônio Eduardo Costa e Silva e Edson Tarcísio de Oliveira estão legitimados para falar em nome da coligação, vez que indicados no DRAP como delegados credenciados. Contudo, a coligação Avança Mato Grosso esclareceu e os autos confirmam as alegações de que o senhor Márcio Henrique Pereira Cardoso fora credenciado por todos os partidos que a integram como seu representante perante esta Justiça Eleitoral, conforme deliberação conjunta protocolizada no dia 5 de julho de 2014, da qual consta a anuência do presidente estadual do Solidariedade, senhor Adalto Freitas Filho. Nesse expediente não há credenciamento dos mencionados delegados. Constata-se ainda que os supramencionados delegados foram indicados para representar o Partido Solidariedade, como se extrai da respectiva ata de convenção, que assim dispõe. Após algumas opiniões, ficou decidido que o senhor Edson Tarcísio de Oliveira Campos e Eduardo da Costa e Silva representarão o Solidariedade, tanto nas coligações quanto junto ao TRE. Em procuração,
a citada agremiação outorga poderes advocatícios ao Dr. Antônio Eduardo da Costa e Silva e somente a este, revelando-se, pois, equivocado o registro constante do DRAP, razão pela qual ensejou a retificação determinada na decisão objulgada. Com essas considerações, nego provimento ao agravo regimental. É como voto. Com voto, doutor Agamenon Alcântara. Com o relator. Doutor Lídio Modesto. Também eu acompanho. Doutor André Posetti. Acompanho o voto do eminente relator, senhor presidente. Desembargadora Maria Helena. Com o relator. Proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao agravo regimental. Nós temos voto do doutor relator. É o 15 da pauta, processo 60.895, embargo de declaração em registro de candidatura, RRCI, embargante José Domingos Fraga Filho. Também o doutor Pedro Francisco, relator, com a palavra. Embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes oposto por José Domingos Fraga Filho contra o acórdão deste tribunal da sessão plenária do dia 21 de agosto de 2014, que a unanimidade julgou procedente a impugnação proposta pelo Ministério Público Eleitoral e indeferiu o registro de candidatura do embargante. Rememoro a ementa do combatido acórdão na sua parte essencial. Reconhece-se a incidência da inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso 1, letra G, da Lei Complementar 104/90, em caso de candidato cujas contas de gestão de convênio foram reprovadas em decisão irrecorrível do Tribunal de Contas da União, órgão competente por vícios insanáveis que caracterizam ato doloso de improbidade administrativa. Alega o embargante que existe contradição no referido acordo quando o relator aponta como uma das causas de decidir pela rejeição de contas por parte do Tribunal de Contas da União uma irregularidade que já teria sido afastada por aquela Corte de Contas. Requer, ao final, o acolhimento dos declaratórios, sanando a contradição e julgando improcedente a impugnação ao registro de candidatura do recorrente também pela ausência de dolo do embargante. Instada a se manifestar, a doutora Procuradoria Eleitoral pugnou pelo provimento dos embargos tão somente para prestar esclarecimento sem atribuição de efeitos infringentes. É o relatório. Passo a palavra ao doutor Procurador. Mantenho o parecer. Mantido o parecer. Quando do julgamento do registro de candidatura, explicitei os motivos pelos quais considerei presentes os requisitos configuradores da hipótese de inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso a linha 1, letra G, da Lei Complementar 104/90, qual seja, letra A, rejeição das contas relativas ao exercício de cargo ou função pública, letra B, decisão irrecorrível proferida por órgão competente, letra C, inexistência de provimento suspensivo ou anulatório emanado do Poder Judiciário e letra D, irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa. Em relação a este último requisito, considerei a existência de dois fatos relevantes para sua caracterização. Primeiro, inexistência de pesquisa de preço de mercado para definição do preço de referência, o que contribuiu para a ocorrência do superfaturamento apurado, tendo em vista que foi promovido o confronto do preço ofertado pelo licitante com os praticados no mercado. E 2, a habilitação no certame licitatório e posterior adjudicação do objeto à empresa Santa Maria Comércio e Representação Limitada, cuja inscrição perante o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas havia sido declarada inapta por inexistência de fato. Embora este relator tenha sustentado que qualquer uma das causas seria suficiente para a rejeição das contas por irregularidade insanável, fazendo incidir o disposto no artigo 1º, inciso 1, a linha G da Lei Complementar 104/90, é certo que os demais membros presentes no julgamento, levado a efeito por esta Corte Eleitoral, somente admitiram a segunda hipótese acima indicada, superando o primeiro fundamento constante do meu voto. Portanto, está correto o embargante quando afirma que o indeferimento do seu pedido de registro de candidatura
somente se deu por conta da segunda causa apontada por este relator, consoante se extrai do áudio da sessão. Revisitando a decisão proferida pelo Tribunal de Contas da União, observo que, inicialmente, fora apontada a irregularidade por habilitação no certame licitatório e posterior à adjudicação do objeto à empresa Santa Maria Comércio e Representação Limitada, fornecedora do ônibus consultório, adquirido pela Prefeitura Municipal de Sorriso, cuja inscrição perante o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas havia sido declarada inapta por inexistência de fato. Item 9, folha 47. Ocorre que o próprio Tribunal de Contas da União, ao analisar os argumentos invocados pelo gestor, fixou as seguintes premissas. Análise. Item 150. Quanto à habilitação irregular da empresa Santa Maria, irregularidade objeto de audiência ao ex-prefeito, são acatados os argumentos do gestor. De fato, a Santa Maria foi habilitada no procedimento licitatório em exame no dia 14 de abril de 2001. Contudo, somente em 20 de março de 2003 a empresa foi declarada inapta por inexistência de fato pela Delegacia da Receita Federal em Cuiabá, com efeitos retroativos a partir de 3 de abril de 2000, ou seja, o gestor não podia ter conhecimento desse fato à época da licitação. Fecho aspas. Dúvida não há de que referida irregularidade fora afastada pela Corte de Contas. Portanto, merece reparos a decisão recorrida neste ponto, pois a contradição intrínseca é evidente, já que o voto condutor baseou-se em falsa premissa fática. Nesse contexto, imperioso se torna a correção do julgamento, tendo em vista o equívoco deste relator. Ressalto que, embora permanecendo convicto de que a primeira irregularidade acima apontada seja suficiente para fazer incidir a inelegibilidade, minha lealdade intelectual não permite olvidar que os demais ilustres pares não acompanharam meu ponto de vista nesse aspecto. Portanto, reconhecido agora o equívoco de minha parte, penso que a vontade da Corte Eleitoral deva ser resgatada em todo o seu esplendor. Rendo-me, pois, humildemente à vontade da maioria, ressalvo o meu entendimento pessoal quanto ao primeiro fundamento e acolho os presentes embargos declaratórios, concedendo-lhes efeitos infringentes para o fim de julgar improcedente o pedido formulado pelo Ministério Público Eleitoral, deferindo o pedido de registro de candidatura de José Domingos Fraga Filho ao cargo do deputado estadual pelo Partido Solidariedade, eleições de 2014. É como voto. O voto, doutor Agamenon. Com o relator. Doutor Lídio Modesto. Também acompanho o relator. Doutor André Posetti. Acompanho o voto do eminente relator, senhor presidente. Vereador Maria Helena. Com o relator. Proclama o resultado. O tribunal, por unanimidade, acolheu os embargos para atribuir efeitos infringentes e deferir o pedido de registro de candidatura de José Domingos Fraga Filho ao cargo de deputado estadual, nos termos do voto do doutor relator, em dissonância com o parecer ministerial. 16 da pauta, embargo de declaração e registro de candidatura, RRCI, candidato individual, cargo de deputado estadual, eleição de 2014, embargante, Partido Social Democrático, embargado do Ministério Público, também o doutor Pedro Francisco, relator, com a palavra. Embargos de declaração opostos por José Antunes de França contra o acordo deste tribunal, que a unanimidade julgou procedente a impugnação proposta pelo Ministério Público Eleitoral e indeferiu o registro de candidatura do embargante. Transcrevo a ementa na sua parte essencial. Rejeita-se preliminar de inépcia da inicial, que apresentou fatos e provas suficientes à defesa do julgamento do feito. Reconhece-se a incidência da inelegibilidade, prevista no artigo 1º, inciso 1, letra G, Lei Complementar 104/90, em caso de candidato cujas contas relativas a exercícios financeiros como prefeito municipal foram reprovadas pela Câmara Municipal e as contas de gestor de consórcio foram julgadas irregulares pelo Tribunal de Contas do Estado, por configurarem vícios insanáveis e atos dolosos de improbidade administrativa, tratando-se em ambos os casos de julgamentos por órgãos constitucionalmente competentes. Impõe-se o indeferimento do registro quando ausente a prova de desincompatibilização de cargo público e presente causa de inelegibilidade do candidato.
o embargante alega a existência de omissão quanto às razões ensejadoras do indeferimento do registro no que tange à irregularidade relativa a gastos com pessoal acima dos limites estabelecidos pelos artigos 19 e 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Aponta ainda a obscuridade no citado julgado em relação às irregularidades dos atos do gestor como no Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental do Vale do Juruena. Pede o acolhimento dos embargos para retificação do acordo. A douta Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela rejeição dos embargos por ausência de vícios apontados. É o relatório. Passa a palavra ao doutor procurador. Mantenho o parecer. Mantido o parecer. O caso é de rejeição dos embargos, pois a matéria foi ampla e suficientemente enfrentada pelo voto condutor do julgado, não havendo que se falar em quaisquer dos vícios apontados. Logo no início do voto, este relator fez constar que o embargante, no exercício da Prefeitura Municipal de Castanheira, teve rejeitadas suas contas no período 2009 e 2012 pela Câmara Municipal, e enquanto gestor do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental do Vale do Juruena, no exercício 2011, teve suas contas julgadas irregulares pelo Tribunal de Contas do Estado. A decisão recorrida respaldou-se em documentos hábeis a comprovar tais afirmações, extraídos do portal do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, que contempla detalhadamente cada uma das infrações, os quais foram traduzidos na íntegra na impugnação do registro pelo Ministério Público Eleitoral. O julgador não está obrigado a transcrever cada um desses apontamentos, mas sim formar seu convencimento e, de modo fundamentado, expor a conclusão do feito como fez esse relator. Ao contrário do que alega o embargante, inexiste qualquer omissão no julgado, mesmo porque não haveria razão para se considerar a alegação da defesa no sentido de que se trata de erro formal e ou ausência de participação do embargante, se toda a argumentação foi desenvolvida em sentido contrário. Tampouco se verifica a suposta obscuridade, pois ao tratar das irregularidades dos atos como gestor do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental do Vale do Juruena, a decisão recorrida discriminou as 8 irregularidades classificadas pelo Tribunal de Contas como graves ou gravíssimas. Revela-se, pois, nítido o intuito de rediscussão da matéria, o que não se admite nesta modalidade recursal. Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, rejeito os embargos declaratórios, oposto por José Antunes de França, é o voto. É assim que eu voto. Voto, doutor Agamenon. Com o relator, senhor presidente. Doutor Lídio Modesto. Também acompanho o relator. Doutor André Posetti. Voto de acordo com o relator. Desembargadora Maria Helena. Com o relator. O Tribunal, por unanimidade, negou o provimento aos embargos nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Agora, atendendo a pedido de preferência, o novo da pauta, o processo 42.360/2012, recurso eleitoral, prestação de conta do candidato cargo de vereador, recorrente Solange Alves Feitosa, recorrido ao Ministério Público. Doutor Lídio Modesto é o relator. Quem concede a palavra. Obrigado, presidente. Cuida-se de recurso eleitoral interposto por Solange Alves Feitosa, candidata ao cargo de vereador pelo município de Cuiabá nas eleições de 2012, contra a decisão do juízo da 54ª Zona Eleitoral que desaprovou suas contas de campanha. O relatório final de exame apontou que as irregularidades no relatório preliminar foram sanadas, restando apenas a irregularidade relativa aos extratos bancários do mês de outubro de 2012, os quais não foram apresentados em sua forma definitiva. Em suas razões recursais, a recorrente aduziu que o termo de encerramento da conta corrente, juntamente com a confirmação de encerramento da conta, encaminhada pelo Banco do Brasil, demonstra o dia do encerramento da conta bancária específica de campanha, não havendo razões para desaprovação das contas, mas sim para aprovação com ressalvas. A douta Procuradoria Regional Eleitoral pugnou pelo provimento do recurso com a reforma das sentenças de primeiro grau para que sejam aprovadas com ressalvas. É o relatório. Escolha o doutor parecer. Mantém o parecer.
Mantido o parecer. Inicialmente, salienta qualquer irregularidade que impeça o Poder Judiciário de fiscalizar as receitas e gastos dos partidos políticos e dos candidatos configura vício que macula o processo eleitoral, impondo-se necessariamente a desaprovação das contas. Em caso, a inconsistência detectada não é motivo para a desaprovação das contas. A irregularidade remanescente, extrato do mês de outubro de 2012, não ter sido apresentada em sua forma definitiva, no presente caso, não constitui falha grave, eis que os extratos dos meses anteriores foram trazidos em atendimento às exigências legais. Os extratos não apresentados em forma definitiva, correspondentes ao período de 14 de setembro a 17 de outubro de 2012, mostram o dia 17 de outubro como sendo aquele em que o saldo final restou zerado. C. O termo de recebimento da conta corrente, o demonstrativo de compromisso de encerramento de conta corrente e a confirmação de encerramento de conta demonstram a inexistência de movimentação de recursos no restante do mês de outubro, após a data de encerramento, constando os extratos não apresentados em forma definitiva. De Sarte, analisando as informações constantes do extrato do mês de outubro, com a documentação carreada, é possível verificar-se que ambos estão em harmonia, comprovando as receitas recebidas e as despesas realizadas e ratificando as informações do extrato bancário. Dessa forma, os documentos, as informações e os esclarecimentos trazidos pela recorrente demonstram que as impropriedades são falhas de ordem formal e não comprometem a confiabilidade da presente prestação de contas. Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Eleitoral, dou provimento ao recurso para reformar a sentença prolatada e aprovar as contas de Solange Alves Feitosa com ressalvas. É como voto. Com voto, doutor André Posetti. Acompanho o relator, senhor presidente. Embargadora Maria Helena. Doutor Pedro Francisco. Acompanho o eminente relator. Doutor Agamenon. Com o relator. O Tribunal, por unanimidade, deu provimento ao recurso para aprovar com ressalva as contas de campanha da recorrente, nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. A embargadora Maria Helena vai julgar em bloco o 2 da pauta e o 3. O 2 da pauta é o processo número 12.735, 2014, representação, veiculação de propaganda partidária e inserção em televisão. Representante o Ministério Público e representante o Partido da Social Democracia Brasileira. O 3 é o processo 14.034, 2014, também representação e veiculação de propaganda partidária, inserção, rádio e na observância do preceito legal, representante do Ministério Público e representado também o Partido da Social Democracia Brasileira. Desembargadora, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, o caso, os 3 blocos aqui elencados que Vossa Excelência chamou a julgamento inicialmente, o processo 127.35 e 140.34, que é o caso da falha da representatividade da cota de gênero. O Ministério Público, há uma preliminar. Senhor presidente, eu acho que esse número, esse primeiro bloco que Vossa Excelência anunciou foi o PSDB, é o processo 140.34. 140.34. Isso. Que é o... É uma representação eleitoral, né, do Ministério Público contra o PSDB por violação do preceito legal, né, da reserva de parcela do tempo de propaganda partidária e difusão de participação política feminina, aquela questão da cota de gênero, né, na inserção de rádio e TV. Inicialmente, há uma preliminar de legitimidade ativa do Ministério Público Eleitoral, que está sendo afastada. E eu estou fazendo um resumo porque a questão é bastante simples, trazendo a previsão legal da Lei 9.096, senhor presidente,
E, se Vossa Excelência quiser colher a manifestação ministerial em plenário, eu também vou simplificar com a vênia de todos. O procurador. Excelentíssimo senhor presidente, desembargador Juvenal, excelentíssima senhora desembargadora Maria Helena, excelentíssimos senhores desembargadores, advogados, servidores aqui presentes. Conforme já foi exposto, nós teremos agora aqui na sequência 6 representações ajuizadas pelo Ministério Público Eleitoral, e as 6 tratam basicamente da mesma questão, que é a participação feminina na propaganda partidária, em inserções de rádio e TV. Eu gostaria de destacar, primeiramente, que essas ações do Ministério Público, elas são fruto de uma atuação coordenada do Ministério Público Federal por meio de todas as suas procuradorias regionais eleitorais, em todos os estados nós entendemos que haveria necessidade de se priorizar a fiscalização do cumprimento da lei dos partidos políticos nesse ponto. E, então, por isso, a Procuradoria Regional Eleitoral instaurou investigações para apurar as inserções de cada uma das agremiações. Embora essa questão, ao que me consta, não tenha sido decidida ainda por esse egrégio tribunal, eu gostaria de destacar que a jurisprudência já de outros tribunais regionais eleitorais já deliberou sobre esse tema. Não poderia deixar aqui de ressaltar as decisões do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, fruto do trabalho do nosso colega, Dr. André de Carvalho Ramos, eminente procurador regional eleitoral naquele estado. E, como exposto, a questão ela é bastante simples. Na verdade, a lei dos partidos políticos diz que as agremiações devem reservar 10% do seu tempo para a promoção da participação feminina na política. Existe uma questão que eu gostaria de destacar, que já ocorreu em outros estados e eventualmente pode ocorrer aqui. Alguns partidos alegam que a mera apresentação da propaganda por mulher já seria suficiente para cumprir o dispositivo. Nós, no Ministério Público, entendemos que não, que, na verdade, o que deve ser analisado é o conteúdo da propaganda e não se o narrador é mulher, se o apresentador é mulher, até mesmo porque, na linha do que já decidido pelo TRE de São Paulo, o dispositivo não pretende promover a participação da mulher na propaganda. O dispositivo pretende promover a participação da mulher na política. Então, com essas brevíssimas considerações, eu pugno aqui pela procedência das representações, destacando que em nenhum dos casos ficou constatado o cumprimento da denominada cota feminina na propaganda partidária. Então, a palavra do doutor relator. Senhor presidente, de fato, a meu sentir, assiste razão ao Ministério Público Eleitoral, e eu vou também proclamar com a vênia dos senhores, agora desta feita, embora isso não se deva fazer, mas eu peço vênia na condição de mulher. Julgando um caso desse, me sinto concitada a me manifestar. Embora eu tenha que julgar nos estritos termos da lei, e assim estou fazendo, exatamente como aqui postulou o Ministério Público Eleitoral em todos esses blocos, que é o caso do PSDB e o caso do PP, com exceção do PSC, que está no bloco 2, porque há revelia. Eu quero dizer que sou daquelas que entendem que não se acaba com discriminação através de leis e decretos. Mas essa é uma opinião pessoal. Tanto é que os fatos vêm demonstrando essa tese. As mulheres têm sido sistematicamente e, infelizmente, utilizadas apenas e tão somente para cumprir um dispositivo legal. E, por conta disso, nesta bloco 3, aqui no caso do PSDB, senhor presidente, eu estou seguindo o que determina a Lei 9.096, embora, como dito, pessoalmente comungo de outra tese, mas rejeitando, portanto, a preliminar que aventaram com relação à ilegitimidade ativa do Ministério Público e aplicando a sanção, que é a cassação de 10 minutos do tempo de propaganda partidária no rádio no próximo semestre, sem que, em que houver a veiculação da propaganda partidária. E cassação de 10 minutos do tempo de propaganda partidária na TV no próximo semestre, também no período destinado à propaganda da agremiação partidária.
Esta é o desfecho dessa representação do PSDB, senhor presidente. Quanto a preliminar, né? A preliminar rejeitada e Rejeitada. o mérito procedente. Com o voto do doutor Pedro Francisco. Eu acompanho a eminente relatora, seja na preliminar, assim também no mérito da causa. Doutor Agamenon. Senhor presidente, também vou acompanhar a relatora tanto na preliminar como no mérito. Doutor Lídio Modesto. Doutor André Posetti. Integralmente com o relator, senhor presidente. Como resultado, o tribunal, por unanimidade, afastou a preliminar da ilegitimidade ativa e, no mérito, também por unanimidade, julgou procedente a representação. Nós temos o voto da doutora relatora. Em consonância com o parecer, né, oral. Então, só os 14.034 que tem a preliminar, né? O outro... O PP, que é o bloco 1, é o 136,94 e o 138,64. Esse não há preliminar. Não foi Aqui tem arguída preliminar. É o 2 também do PSDB, né? É o 12.735. 12.735 já foi julgado em bloco com esse número que acabamos de julgar. Tem preliminar também, né? Os dois têm preliminar. Tá, então o resultado para os dois. Os dois. Também julgamento em bloco é o 5 da pauta, o 12.650 e o 6, que é o processo 9.360. Representação, veiculação de propaganda partidária, inserção de televisão, representante do Ministério Público, representado Partido Social Cristão, PSC Mato Grosso. Desembargadora é relatora, com a palavra. Senhor presidente, também com a vênia, o assunto é absolutamente o mesmo, veiculação, rádio e TV. O único diferencial aqui é que o partido não apresentou defesa, portanto, manifesta a revelia. O desfecho é exatamente o mesmo, a cassação de 10 minutos do tempo de propaganda partidária do PSC na TV no próximo semestre e 10 minutos do tempo de propaganda partidária do PSC no rádio no próximo semestre também, que houver a veiculação da agremiação partidária. Parecer? Senhor presidente, o caso idêntico, realmente, também o Ministério Público requer a procedência das representações. Consulto aos municipais se há algum voto divergente. De acordo. Todos de acordo. O Tribunal, por unanimidade, julgou procedente a representação nos termos do voto da doutora relatora e em consonância com o parecer oral. Também será julgado em bloco. É o 7 da pauta, o processo 13.694, representação, veiculação de propaganda partidária, inserção de rádio e observância legal, representante o Ministério Público e representado o Partido Progressista. O 8 é o processo 13.864-2014, também representação de veiculação de propaganda partidária, representante do Ministério Público e representado também o Partido Progressista. Desembargadora Maria Helena, com a palavra. Caso idêntico, senhor presidente, aqui a agremiação partidária se defende, pede que seja aplicado o princípio da razoabilidade, diz que cumpriu a Lei 9.096, a veiculação ocorreu na rádio e TV e o desfecho também é absolutamente o mesmo, pela procedência da representação com a sanção combinada nos anteriores já julgados anteriormente. Parecer? Pela procedência das representações. Tudo bem. Consulto algum voto divergente? O Tribunal, por unanimidade, julgou procedente a representação nos termos do voto da doutora relatora, em consonância com o parecer oral. É o 10 da pauta, o processo 88.513/2012, recurso eleitoral, prestação de conta, candidato cargo de vereador, Marcelândia, recorrente Maria de Fátima Ferreira Transpadini,
de Cerqueira. Doutor Lídio Modesto é o relator com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Cúdice de recurso eleitoral interposto por Maria de Fátima Traspadini de Cerqueira, candidata ao cargo de prefeito de Marcelândia nas eleições de 2012, contra a decisão do juízo da 23ª Zona Eleitoral que julgou desaprovadas as suas contas de campanha. O relatório preliminar para expedição de diligências apontou a existência de irregularidades na prestação de contas da candidata, sendo que a mesma foi intimada para se manifestar mediante publicação no Diário da Justiça Eletrônico. O relatório supracitado elencou como irregularidades: a intempestividade na apresentação das contas, eis que protocoladas em 14/11/2014, 2012, fora do prazo estipulado pela legislação, que é 6/11, a apresentação de prestação de contas sem movimentação financeira, a existência de divergência entre as informações da conta bancária informada na prestação de contas e aquela constante dos extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral. Os extratos bancários não terem sido apresentados em sua forma definitiva de acordo com o que preceitua a resolução número 23376 do TSE. Na sequência, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de primeira instância, que opinou pela desaprovação das contas e, ato contínuo, foi proferida sentença neste sentido. Em suas razões de recurso, a candidata aduziu que a desaprovação de suas contas se deu pelo não lançamento dos recibos emitidos pelo Comitê Financeiro. Aduziu ainda que o órgão julgador de primeira instância desaprovou as contas, no entanto, não demonstrou as inconsistências existentes na mesma. Requeriu que a prestação de contas seja aprovada ou aprovada com ressalvas, posto que uma irregularidade formal não pode comprometer a prestação de contas. Em contrarrazões, o Ministério Público da instância singela manifestou-se pela remessa do processo a esta Corte. A doutora Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso com a consequente manutenção da sentença prolatada pelo juiz Oacó. É o relatório. Qual é o doutor parecer? Mantenho o parecer. Mantido o parecer. Bom, eu vou resumir, eminentes pares, porque, conforme já destacado no relatório, as inconsistências e irregularidades apresentadas são inúmeras, E o voto está à disposição, se houver algum tipo de questionamento, eu estou à disposição dos eminentes pares, porém eu encaminho o voto em consonância com o parecer ministerial para negar provimento ao recurso a fim de manter a decisão de primeiro grau para desaprovar as contas ora analisadas. É como voto. Consulta aos eminentes pares se há algum pedido de esclarecimento. Todos de acordo com o voto. Proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao recurso, nos termos do voto do outro relator, em consonância com o parecer ministerial. O 11 da pauta, o processo número 32.004/2012, recurso eleitoral, prestação de contas do candidato ao cargo de vereador, recorrente Isabel Xavier Bueno. Doutor Lídio é o relator com a palavra. Cúdice de recurso eleitoral interposto por Isabel Xavier Bueno, candidata ao cargo de vereadora pelo município de Barão de Melgaço, nas eleições de 2012, contra a decisão do juízo da 38ª Zona Eleitoral, que desaprovou suas contas de campanha, em virtude de esta não ter trazido aos autos nenhum documento relativo às receitas estimadas. O relatório preliminar para expedição de diligência apontou a existência de irregularidade consistente na não discriminação do critério de avaliação mediante notas explicativas, contendo a descrição, a quantidade e o valor unitário dos bens e ou serviços e ou estes não foram avaliados pelos preços praticados no mercado, através da indicação da origem da avaliação, documentação fiscal ou pesquisa de mercado e do respectivo recibo eleitoral, contrariando o que dispõe resolução pertinente nas doações estimáveis em dinheiro. Notificada para atender à diligência, a candidata manifestou-se, esclarecendo que, conforme julgado do TSE, por ela colacionado, a não apresentação da avaliação de mercado não compromete integralmente a confiabilidade das contas e não se reveste de gravidade para ensejar a desaprovação das contas.
O relatório final de exame ratificou o relatório preliminar. Em suas razões, a recorrente aduziu que, segundo o entendimento pacificado no TSE, a não apresentação de avaliação de mercado não compromete integralmente a confiabilidade das contas, não se revestindo de gravidade para ensejar a desaprovação. Aduz também que este tribunal já adotou o entendimento do TSE acima citado em alguns processos que elenca. Fez juntar canhotos dos recibos eleitorais de final, conforme consta 002003, acompanhados do comprovante de venda de serviço e cópia de contrato de prestação de serviço sem remuneração, assinado somente pelo suposto prestador do serviço. A douta Procuradoria Regional Eleitoral pugnou pelo desprovimento do recurso com a mantença da sentença de primeiro grau para que as contas sejam desaprovadas. É o relatório. Passo a palavra ao doutor procurador. Mantenho o parecer. O parecer mantido, retorna a palavra a Vossa Excelência. Inicialmente, salienta que qualquer irregularidade que impeça o Poder Judiciário de fiscalizar as receitas e gastos pedidos dos partidos políticos e dos candidatos configura vício que macula o processo eletivo, em pontos necessariamente a desaprovação das contas. Na espécie, o relatório preliminar apontou como irregularidades a não discriminação do critério de avaliação mediante notas explicativas, destacando que a candidata, se fosse o caso, deveria reapresentar a prestação de contas com status de retificadora e reapresentar as peças impressas pelo sistema devidamente assinadas e acompanhadas dos documentos que comprovam as alterações efetuadas. Aberta a oportunidade para a candidata solucionar a questão, esta optou apenas por peticionar, informando que a jurisprudência do TSE no sentido de que tal inconsistência não compromete a confiabilidade das contas, não ensejando a sua desaprovação, mas a sua aprovação com ressalvas. É certo que a jurisprudência dominante no âmbito dessa justiça considera que a ausência de critério de avaliação das receitas estimadas em dinheiro constitui vício formal que deve levar à aprovação das contas, com ressalvas, consoante julgados abaixo, que eu peço vênia para não lê-los. A sentença chegou a destacar, inclusive, o posicionamento do TSE. Todavia, argumentou que a candidata não trouxe qualquer documento relativo às receitas estimadas, nem mesmo os fiscais, contrariando o artigo 41 da resolução pertinente. Em seu recurso, a candidata trouxe os canhotos dos recibos eleitorais, acompanhados de documentos correspondentes. Entretanto, a jurisprudência majoritária nos ensina que não é possível juntar documentos em sede recursal quando o candidato teve a oportunidade de fazê-lo no primeiro grau de jurisdição, mas não o fez. Dessa forma, os documentos apresentados em sede recursal não têm o condão de suprir a irregularidade apontada na decisão ACO. E prossigo. Além disso, a candidata não registrou em sua prestação de contas a despesa receita estimável relacionada à assessoria jurídica por ela recebida neste processo. E por se tratar de ano eleitoral, diante do exposto em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, nega o provimento do recurso para manter a sentença prolatada e desaprovar as contas de Isabel Xavier Bueno. É como voto. Voto, doutor André Posetti. Acompanho o voto do relator, senhor. Desembargadora Maria Helena. O relator. Doutor Pedro Francisco. Acompanho o eminente relator. Doutor Agamenon. Acompanho o relator. O tribunal, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Ao 12 da pauta, o processo 3.283/2011, recurso eleitoral, prestação de conta do exercício financeiro, na eleição do exercício 2010. Recorrente, Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores. Doutor Lídio é o relator, com a palavra. Obrigado. Curso de recurso eleitoral interposto pelo Diretório Municipal do PT de Alto Garças contra a decisão do juízo da 8ª Zona Eleitoral, que julgou desaprovadas as contas prestadas pelo Diretório relativos ao exercício de 2010. O relatório preliminar para a expedição de diligências informou a existência de irregularidade consistente na inexistência de indicação de abertura de conta bancária. Intimado, o partido silenciou-se. O relatório final de exame ratificou o relatório preliminar, opinando pela desaprovação das contas. Em seu recurso, o diretório sustentou que a irregularidade apresentada na prestação de contas não seria suficiente para ensejar sua reprovação. Sustentou também que o não recebimento do fundo partidário ao longo dos anos acarretou a não abertura de contas bancárias e, consequentemente, não teria movimentação a ser declarada. A douta Procuradoria Regional Eleitoral aduziu que a ausência de movimentação de recursos financeiros não impede a obrigação de abrir conta bancária. Ao final, opinou pelo desprovimento do recurso ante a existência de falha insanável suficiente para a desaprovação da prestação de contas. É o relatório.
Olha, doutor, parecer? Mantenho o parecer. Mantido o parecer? Bom, as irregularidades foram apontadas, o voto encontra-se disponibilizado para os pares. Eu entendo, assim como o representante do Ministério Público, que as inconsistências são insanáveis, né? O partido simplesmente não abriu conta corrente e, sob a alegação de que não houve gastos, eu então estou negando o provimento ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau para desaprovar as contas, determinando a suspensão do recebimento das cotas do fundo partidário pelo período de 4 meses, né, mantendo o posicionamento já anteriormente por mim adotado. É como voto. Consulto aí pelo voto disponível, se há algum pedido de... Todos de acordo. O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao recurso. Nós temos o voto do doutor relator em consonância com o parecer. 13 da pauta, processo 46.694/2012, embargo de declaração e recurso eleitoral, prestação de contas. Embargante Vanessa Nunes Pinto da Luz, embargado do Ministério Público. Doutor André Luiz Posetti, o relator, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Eminentes pares, trata-se de embargos de declaração opostos por Vanessa Nunes Pinto da Luz contra a decisão desse tribunal, acórdão 224.274, que negou o provimento ao recurso, mantendo a sentença que desaprovou as contas relativas às eleições de 2012, em virtude da ausência de comprovação da abertura e encerramento de conta bancária. A embargante aduz que o acórdão contém omissão, pois não se manifestou acerca do princípio da instrumentalidade das formas. Alega que essa justiça especializada teve acesso aos extratos eletrônicos, comprovando que a recorrente não realizou nenhuma movimentação financeira em sua conta bancária. Sustenta ainda a necessidade de manifestação expressa para fins de pré-questionamento. Esse é o relatório, senhor. Colho o parecer? Senhor presidente, já está sedimentado o entendimento de que o órgão jurisdicional não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pelas partes. Então, por isso, o Ministério Público manifesta pelo desprovimento dos embargos. O parecer retorna a palavra ao doutor relator. Obrigado, senhor presidente. Realmente, os embargos de declaração não merecem provimento. Transcrevo a íntegra do acórdão 24274 e prossigo. A embargante alega a existência de omissão, o que em verdade não existe. Facilmente se observa que a pretensão é rediscutir matéria já decidida, o que é inviável através desses declaratórios. A matéria alegada é mera repetição das teses levantadas no recurso eleitoral, teses estas que foram devidamente analisadas e debatidas por esse egrégio tribunal, que à unanimidade decidiu pelo desprovimento do recurso. Do mesmo modo, afasto por absoluta ausência de vício a pretensão da embargante quanto ao pré-questionamento acerca do princípio da instrumentalidade das formas, em que alega que a Justiça Especializada teve acesso aos extratos eletrônicos, comprovando que a recorrente não realizou nenhuma movimentação financeira em sua conta bancária. Trago decisão do egrégio Tribunal Superior Eleitoral, da lavra do ministro Eros Graus. No mesmo sentido, colaciono entendimento desta corte, da lavra do eminente desembargador Sebastião de Arruda Almeida, e com essas breves considerações, não havendo omissão ou contradição a macular o acórdão, bem como o vício à norma legal passível de acolhimento para pré-questionamento, nego o provimento aos embargos declaratórios. Como voto, senhor presidente? Voto do desembargador Maria Helena. De acordo com o relator. Doutor Pedro Francisco. Acompanho o eminente relator. Doutor Agamenon. Com o relator. Doutor Lídio Modesto. Também voto com o relator. O Tribunal, por unanimidade, negou o provimento aos embargos. Nós temos o voto do doutor relator em consonância com o parecer ministerial. 14. Processo 66.385/2010, embargo de declaração de prestação de contas anual do Partido Social Democrático Brasileiro.
Embargante, Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB. Doutor André Luiz Posetto, relator, com a palavra. Obrigado, senhor presidente, eminentes pares, doutor procurador. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo PSDB de Mato Grosso contra a decisão deste egrégio tribunal, acórdão 24.167, que desaprovou as contas prestadas relativas ao exercício financeiro de 2009, em virtude da existência de várias irregularidades, dentre elas a ausência de documentação fiscal acerca de despesa com sonorização e desvio de finalidade na aplicação de recursos provenientes do fundo partidário, pagando despesas relativas a refeições. Aplicou a sanção de suspensão do recebimento de novas cotas do fundo partidário pelo período de 1 mês. Com a desaprovação das contas, este egrégio tribunal determinou ainda a devolução ao erário no valor de R$ 10.602,90, considerado gastos irregulares. O embargante aduz que existe no acórdão erro de premissa fática ao consignar no acórdão um indício de fraude nos contratos de cessão de veículos. Alega que não há que se falar em fraude porque ficou comprovado que os veículos pertenciam ao cedente à época dos contratos. Sustenta que, na pior das hipóteses, o valor hipoteticamente não comprovado deve ser reduzido, haja vista as provas comprobatórias das despesas com combustível e que, com relação ao pagamento de juros e contribuições sociais, o fato do partido fechar o ano com saldo positivo é indiferente, pois dizem respeito a contribuições sociais vencidas em anos anteriores. Pugna ao final pelo acolhimento dos embargos, conferindo aos mesmos efeitos infringentes para afastar a determinação da devolução ao erário dos valores gastos com combustível, juros, correção monetária e outros consecutórios. A douta Procuradoria Regional Eleitoral, em seu judicioso parecer, manifesta-se pelo desprovimento dos embargos de declaração. Esse é o relatório, presidente. Será a palavra do doutor procurador? Mantém o parecer. Mantido o parecer. Os embargos de declaração não merecem provimento. O acórdão 24.167 ficou assim emendado. Trago em meu voto na íntegra a emenda e prossigo. O embargante alega que existe no acórdão um erro de premissa fática com relação aos contratos de cessão de veículos com indícios de fraude. Sustenta que ficou comprovada a propriedade dos veículos e, portanto, a regularidade das cessões. Aduz ainda que, quanto aos recursos utilizados para pagamento de despesas com combustível, juros, correção monetária e contribuições sindicais, não houve qualquer irregularidade, devendo ser extirpada do acórdão a determinação da devolução desses valores ao Tesouro Nacional. Pois bem, claramente se percebe que o embargante pretende que os presentes embargos, como bem apontado no parecer ministerial, a modificação do acórdão. Entretanto, essa não é a via judicial adequada. O embargante alega a existência de erro de premissa fática, entretanto, não é o que se observa nos autos. A decisão se baseou na documentação acostada, bem como no parecer técnico, de forma que é forçoso reconhecer que o que pretende o embargante é rediscutir matéria já analisada, discutida e decidida à unanimidade por esse egrégio tribunal. Desse modo, não havendo, portanto, qualquer omissão, contradição, obscuridade ou mesmo erro de premissa fática do acórdão, o desprovimento dos embargos é medida que se impõe. Com essas considerações, em harmonia com o parecer ministerial, nego o provimento aos embargos declaratórios. É como voto, senhor presidente. Consulto os eminentes pares se há algum pedido de esclarecimento. Todos de acordo. O tribunal, por unanimidade, negou o provimento aos embargos. Nós temos o voto do doutor relator em consonância com o parecer ministerial. Encerrada a pauta judiciária, temos apenas um administrativo, que é da minha relatoria, o 17, o processo 136.929/2014, processo administrativo, plano de transmissão de resultado para as eleições de 2014, requerente coordenadoria de infraestrutura computacional do TRE Mato Grosso. Egrégio plenário. Trata-se da necessidade de editar normativo regional
a fim de autorizar as zonas eleitorais do Estado a transmitirem resultados de votação em locais diversos da sede das juntas eleitorais relativa ao primeiro e eventual segundo turno das eleições de 2014. Nesse intento, busca esse tribunal conferir maior agilidade na transmissão dos boletins de urna, notadamente nos locais de votação distante dos habituais pontos de transmissão. Com efeito, a Coordenadoria de Infraestrutura Computacional, STI, apresentou elaborado plano de transmissão de resultado composto por um relatório descritivo do conjunto de ações coordenada que visam o gerenciamento integrado de transmissão, prontamente aprovado por esta presidência. Logo, considerando o disposto no artigo 172 e 176 da resolução do TSE, número 23.399/2013, foi apresentado minuta do anunciado normativo a fim de autorizar a utilização dos procedimentos técnicos a partir dos pontos previamente definido e divulgado pela Secretaria de Tecnologia da Informação deste Tribunal. Assim vieram os autos conclusos que esse é o relatório e eu trago a aprovação de Vossa Excelência, que é uma minuta da resolução. Esse ponto de transmissão dos boletins de urna foi amplamente divulgado e também discutido com a eminente corregedora, o nosso coordenador de tecnologia, o Ailton, esteve conversando e expondo de onde poderia ser, quais as necessidades, inclusive não se busca que é uma transmissão mais célere, mais rápida, que se alcance o primeiro lugar na divulgação de resultado, mas sim que garanta o resultado do pleito naqueles locais de difícil acesso. Então, já estando a comissão totalizadora, que é presidida pela eminente desembargadora Maria Helena, por força de normas legais, é que eu estou só trazendo aqui para a regulamentação a minuta da resolução, para apreciação de Vossa Excelência, a minuta da resolução para transmitir resultado de votação em locais diversos das juntas eleitorais referente ao primeiro e segundo turno das eleições, pugnando pela aprovação. Se for necessário, pulando aqui os considerando, então fica autorizado, essa é a minuta da resolução, fica autorizada a instalação de pontos de transmissão de resultado em todos os locais de votação a critério do juiz eleitoral da circunscrição, que fará publicar em cartório a respectiva lista das localidades a serem utilizadas. Resolução 23.399/2013, artigo 172. Fica também autorizada a instalação de pontos de transmissão em locais de difícil acesso, os quais transmitirão o resultado das sessões eleitorais, cuja relação será fixada em cartório, também em cumprimento da resolução citada. Os mesários das sessões de que trata o caput deste artigo funcionarão como escrutinador logo após o encerramento dos trabalhos nas respectivas mesas receptoras de voto, artigo 136, parágrafo 2º da resolução. Os escrutinadores de que trata o parágrafo anterior deverão permanecer no local do ponto de transmissão até que o resultado da última sessão do respectivo ponto seja efetivamente transmitido ao TRE. Os votos que eventualmente forem registrados em cédulas serão apurados por meio do Sistema de Apuração Eletrônica, o SA, Resolução TSE 23.399/2013, artigo 157, inciso 1, 2, 3 e 4, ou a critério do presidente da Junta Eleitoral ser transportado para apuração na sede do cartório. Artigo 3º. Caso necessário, os pontos de transmissão a que se referem o artigo 1º e 2º realizarão
a recuperação dos dados de resultado das urnas por meio do sistema recuperador de dados, RED, conforme resolução 23.399, artigo 173, inciso 1 e 2. Parágrafo único. O juiz eleitoral designará um técnico de urna dentre os contratados para a respectiva zona eleitoral, a fim de atuar em cada ponto de transmissão, a quem competirá realizar os procedimentos previstos no caput deste artigo, acompanhando dos escrutinadores. Ficam as zonas eleitorais encarregadas de repassar as instruções pertinentes às mesárias. Quanto às outras situações de anormalidades ocorridas no ponto de transmissão, que não seja esta prevista nessa resolução, será decidido pelo presidente da Junta Eleitoral da respectiva zona eleitoral, o que não inviabilizará a transmissão dos resultados a partir do referido ponto. Artigo 6º. Compete à Secretaria de Tecnologia publicar no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, bem ainda no site deste tribunal, até o dia 2/10/2014, relação contendo os locais de votação diversos das sedes das juntas eleitorais, onde serão transmitidos boletins de urna de primeiro e eventual segundo turno das eleições. Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação, Sala das Sessões, 4 de setembro de 2014, que foi assinado por todos os membros. Abro a palavra para colher alguma informação. A desembargadora também tem acompanhado, se precisar, ela, né? Se estão todos de acordo? Desembargador, doutor. Não, só o presidente já detalhou do que se trata. Queria apenas saber se há alguma dúvida a respeito. Presidente, não tem nenhuma dúvida, não. Eu acho que vai ao encontro realmente da busca não só pela celeridade, como a Vossa Excelência mesmo falou, pela segurança. Eu só verifiquei aqui no artigo 1º até uma inovação dentro do que já foi feito, né, que autorizando... Porque o artigo 2º sempre foi o mote da transmissão, né, que é locais de difícil acesso e assim por diante. O artigo 1º também está autorizando nos próprios locais de votação a critério do juiz eleitoral. Então, me parece, o senhor tinha comentado isso, né? A possibilidade de se aumentar isso independente do difícil acesso, seria isso, né? Correto. Perfeito. Só tomando sempre, e já está reforçado aqui, né? Isso cabe mais ao juiz da zona eleitoral, a questão do treinamento, né? Porque, pelo que consta, os membros dessas mesas também funcionarão como escrutinadores, né? Uhum. Isso aí será feito, inclusive, os técnicos de urna, sempre com a graça de Deus, aí conseguimos fechar o contrato da contratação. Acabei de assinar ontem, desembargador. Então, já vamos partir para os treinamentos do técnico de urna, juntamente com os mesários que vão estar envolvidos. Não, de pleno acordo, porque a resolução, pelo que se vislumbra, ela prevê isso e também prevê a questão da transparência, da informação prévia de todos, né? Todos tendo conhecimento. Nada ao ponto. Sim. Da mesa levar a urna para que pudesse ser tudo apurado em um único lugar, e sendo dessa forma a celeridade e a confiabilidade do maior. Eu estou de pleno acordo e essa medida vai realmente acelerar o processo de divulgação do resultado, então, pleno acordo. Doutor Procurador? Também, senhor presidente, o Ministério Público manifesta de acordo com a proposta. Então, proclamo, né, aprovada a minuta de resolução, à unanimidade, sistema do voto do doutor relator, e com o parecer. Passo a palavra ao eminente secretário, diretor-geral, aliás, para leitura e publicação de acordos. Leitura de acordos.
todos de relatoria do Dr. Pedro Francisco da Silva. Acórdão 24.380, relativo ao processo 16462. Acórdão 24.381, processo 60895. E acórdão 24.382, relativo ao processo número 60980. Nada mais havendo, fica aberta a palavra para tratar de algum assunto geral. Amanhã tem sessão. Mais uma sessão. Então, nada mais havendo a ser tratado, eu, com meus cumprimentos a todos os procuradores, servidores, advogados aqui presentes, declaro encerrado a sessão.